Olá, cursistas, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Francine Fonseca, trabalharemos a disciplina de Química Geral e Orgânica. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois façam a postagem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvida para cada uma das nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Vamos começar? Bem, no capítulo 1 do caderno didático, temos alguns conceitos que vão ajudar a entender a importância dos átomos, íons e moléculas para o sistema biológico. Começando pelo estudo dos modelos atômicos, organização da tabela periódica, até as ligações químicas. Em cada um destes tópicos, apontaremos os principais conceitos para que vocês consigam perceber a importância deste conteúdo para o entendimento dos sistemas biológicos. Para começarmos, vamos refletir sobre a importância da compreensão dos átomos, íons e moléculas para os sistemas biológicos. Os elementos químicos são os blocos de construção da natureza. Todas as substâncias conhecidas são combinações destes elementos e podem ser aproveitadas, por exemplo, no tratamento de doenças imunológicas, modificando a interação antígeno-anticorpo. Além disso, existe a montagem molecular realizada pela natureza, utilizando átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio para gerar as enzimas e outras biomoléculas que se comportam como máquinas moleculares, pois executam com perfeição todo o processo de replicação do código genético no organismo. As enzimas, além de realizarem transformações químicas com alto desempenho, são capazes de regular a própria atividade, intensificando ou diminuindo o ritmo de atuação segundo as necessidades. A ciência é a busca da simplicidade e a contribuição da química para essa busca é mostrar como tudo que nos cerca, plantas, animais, seres humanos, computadores, construções, é de fato constituído por entidades simples, denominadas de átomos. Assim, as características das substâncias que estão presentes em nosso cotidiano são oriundas da estrutura atômica dos elementos químicos. Na tentativa de compreender ou justificar as propriedades físicas e reatividade das substâncias, teorias e modelos atômicos foram desenvolvidos, tendo como ponto de partida a teoria atômica proposta por John Dalton. No início do século XIX, o inglês químico, físico e meteorologista John Dalton retomou o conceito grego de que o mundo material deveria ser constituído por partículas indivisíveis, muito pequenas, denominadas de átomos. Em 1808, as suas investigações o aproximou de outras discussões correntes entre os químicos da época, o que possibilitou a construção de uma teoria atômica. Assim, segundo Dalton, um elemento é composto por minúsculas partículas denominadas de átomo. Todos os átomos de um determinado elemento químico apresentam as mesmas propriedades. Dalton postulou ainda que os átomos de elementos diferentes apresentam propriedades diferentes e, em uma reação química comum, nenhum átomo de qualquer elemento desaparece ou se transforma num átomo de outro elemento. No entanto, a argumentação de Dalton não respondeu à pergunta: do que são constituídos átomos? Essa pergunta foi respondida em 1897 pelo físico britânico Thomson, quando investigava os raios catódicos. Esses raios são emitidos quando uma grande diferença de potencial, uma alta voltagem, é aplicado entre dois contatos de metal, chamados de eletrodos, em um tubo de vidro sob alto vácuo. Thomson mostrou que os raios catódicos são fluxos de partículas negativas. Eles vêm do interior do átomo que compõe um eletrodo com carga negativa, chamada cátodo. Thomson descobriu que as partículas carregadas, hoje conhecidas como elétrons, eram as mesmas independente do metal usado no cátodo. Ele concluiu
que elas faziam parte de todos os átomos. Ele sugeriu um modelo atômico como material gelatinoso com carga positiva, com os elétrons suspensos nela, como uva passas espalhadas no pudim. Assim, ele constatou que os átomos não são indivisíveis, como proposto por Dalton. O modelo atômico proposto por Thomson foi questionado em 1908 por outra observação experimental do químico, matemático e físico neerlandês Ernest Rutherford. Rutherford trabalhou no grupo de pesquisa do Thomson e de outros grandes cientistas enquanto estudava materiais radioativos. Ele constatou que alguns elementos químicos emitiam partículas de carga positiva, que ele as denominou de partículas alfa. Ele realizou um experimento onde ele fez passar um feixe de partículas alfa através de uma folha de metal e levantou a seguinte hipótese: se os átomos fossem realmente constituídos com material gelatinoso de carga positiva, as partículas alfa passariam facilmente pela carga positiva difusa da folha, com alguns desvios em sua trajetória. Porém, as observações não foram as esperadas. Rutherford observou que algumas partículas sofriam um desvio e outras partículas voltavam na direção da trajetória original. Assim, em 1911, ele declarou que o átomo é um centro pontual muito denso de carga positiva, denominado de núcleo, envolvido por um volume muito grande de espaço quase vazio que continha os elétrons. Rutherford imaginou que quando uma partícula alfa com carga positiva atingia diretamente um dos núcleos muito pequeno, porém pesado, a partícula alfa sofria um desvio muito grande. No modelo atômico nuclear, toda a carga positiva e quase toda a massa estão concentradas no pequeno núcleo, e os elétrons com carga negativa cercam o núcleo e o número atômico é o número de prótons deste núcleo. Considerando a natureza nuclear atômica proposta por Rutherford, os cientistas pensavam no átomo como um sistema solar microscópico, no qual os elétrons descreviam uma órbita ao redor do núcleo. De acordo com a física clássica, entretanto, uma partícula carregada com um elétron que se move em uma trajetória circular perderia a energia continuamente pela emissão da radiação. Assim, à medida que o elétron perde energia, ele deve se mover em forma de espiral em direção ao núcleo, levando à desintegração do átomo. Esta proposta não era coerente com as observações feitas pelos cientistas da época. Foi necessário, então, assumir que as leis predominantes da física clássica eram inadequadas para descrever todos os aspectos de um átomo. Neste ponto, a interação da luz com a matéria e o conceito de quantização de energia foram essenciais para descrever a estrutura eletrônica no átomo. Para investigar a estrutura interna de objetos do tamanho dos átomos, é preciso observá-las indiretamente por meio das propriedades da luz, que eles emitem quando estimulados por calor ou uma descarga elétrica. E para entendermos o comportamento dos elétrons, então é necessário compreender a natureza da luz. A luz é a forma de radiação eletromagnética que consiste em campos elétricos e magnéticos oscilantes, ou seja, que variam com o tempo, que atravessam o vácuo a uma velocidade de 3 × 10⁸ metros por segundo. Essa velocidade tem o símbolo C e é chamada de velocidade da luz. A luz visível, as ondas de rádio, as micro-ondas e os raios-x são tipo de radiação eletromagnética e toda essa forma de radiação transfere energia de uma região do espaço para outra. Um exemplo é o calor que sentimos quando estamos ao sol. Nos é transmitido através do espaço como radiação eletromagnética. As características ondulatórias da luz permitem que ela seja descrita em termos de comprimento de onda, representado pela letra
lambda e frequência. O comprimento de onda diferente corresponde a diferentes regiões do espectro eletromagnético, e os nossos olhos detectam apenas a radiação eletromagnética de comprimentos de onda entre 700 e 400 nanômetros. Neste intervalo, a radiação é chamada de luz visível e a frequência da luz determina a sua cor. A chamada luz branca, que inclui a luz do Sol, é a mistura de todos os comprimentos de onda da luz visível. A radiação emitida pelo Sol consiste em luz branca e luz de comprimento de onda mais curto e mais longo, a radiação ultravioleta e a radiação infravermelha, respectivamente. Entre 1900 e 1927, os físicos Max Planck e Albert Einstein apresentaram à ciência que a troca de energia entre a matéria e a radiação ocorre em pacotes de energia, que são denominados de fótons. A ideia central era que, ao oscilar na frequência, os átomos só poderiam trocar energia com a sua vizinhança, gerando ou absorvendo radiação eletromagnética. Assim, eles propuseram que a quantidade mínima de energia que um objeto pode absorver ou emitir está relacionada com a frequência. Essa menor quantidade de energia foi denominada de quanto, que era constituída por fótons. Assim, foi proposta a equação, onde a energia corresponde à constante de Planck, representada pela letra H, cujo valor é 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, multiplicado pela frequência. Niels Bohr, que foi aluno e colega de trabalho de Rutherford, empregou os conceitos de Max Planck e Albert Einstein e criou um modelo atômico no qual os elétrons de um átomo, submetidos à ação de força atrativa exercida pelo núcleo, movem-se em torno dele em órbita semelhante às dos planetas em torno do Sol. Niels Bohr assumiu que cada elétron possui a sua própria órbita e com quantidades de energia já determinadas. Além disso, ele assumiu que a energia só é emitida ou absorvida por um elétron quando ele muda de estado de energia. Quando um elétron salta de um nível de menor energia para um nível mais elevado, ele absorve energia. E quando ele retorna para um nível menor, o elétron emite uma radiação em forma de luz. Bohr organizou os elétrons em camadas, ou níveis de energia, sendo que cada camada possui um nome e deve ter um número máximo de elétrons. Atualmente, são descritos 7 camadas, ou níveis de energia, ao redor do núcleo, representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. No final do século XX, o físico austríaco Erwin Schrödinger propôs uma equação que incorpora tanto o comportamento ondulatório como de partícula para o elétron. Este trabalho abriu uma nova maneira de lidar com as partículas subatômicas conhecidas como mecânica quântica. A resolução da equação de onda leva a uma série de funções matemáticas chamadas de funções de onda, representado pela letra psi, que descrevem a questão ondulatória do elétron. A função de onda em si não apresenta significado físico, mas o quadrado da função fornece informação importante sobre a localização do elétron, conhecido como orbital. Porém, em 1927, o físico alemão Werner Heisenberg postulou que quando o momento do elétron é determinado com precisão, não é possível especificar a sua localização exata ao redor do núcleo. Este princípio ficou conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, com a mecânica quântica surge a probabilidade de o elétron ser encontrado em certa região do espaço, em determinado instante, a qual é dada por π²
Um orbital é descrito pela combinação de um número inteiro e uma letra, correspondendo aos valores de 4 números quânticos para o orbital. O número quântico principal, representado pela letra N, está associado ao tamanho e energia do orbital e é indicado pelos números inteiros 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já o número quântico secundário ou azimutal está associado à forma do orbital e é indicado pelas letras S, P, D e F, correspondendo aos valores 0, 1, 2 e 3, respectivamente. O subnível S só possui um orbital, pois ele tem só uma forma em relação a qualquer orientação no espaço, que é esférico. O subnível P possui 3 orientações espaciais, pois ele é um duplo ovoide. O subnível D possui 5 orientações espaciais e o F possui 7 orientações. O número quântico magnético, representado pela letra M, indica a orientação dos orbitais no espaço. Pode ter valores inteiros, positivos e negativos, inclusive 0. Para entender a maneira de determinar esse número quântico, temos de realizar uma representação gráfica dos elétrons em orbitais. Isso é feito geralmente indicando um orbital por um quadrado e as distribuindo os elétrons. Um quarto número quântico de spin surge para especificar a distribuição espacial de um átomo, o número quântico spin. Esse número quântico está associado ao momento angular que surge do movimento de rotação do elétron e assume valores de mais meio e menos meio. 2 elétrons no mesmo orbital não se repelem porque cada elétron gira ao redor do seu próprio eixo no sentido horário ou anti-horário. 2 elétrons no orbital giram em sentidos opostos, anulando o magnetismo um do outro e proporcionando um sistema mais estável. Hoje sabemos que a estrutura eletrônica de um átomo determina suas propriedades químicas. Em 1925, um cientista austríaco, Pauli, descobriu uma regra geral e fundamental sobre os elétrons e orbitais, conhecidas hoje como princípio da exclusão de Pauli. Essa regra diz que 2 elétrons, no máximo, podem ocupar um dado orbital. Quando 2 elétrons ocupam um orbital, seus spins devem estar emparelhados, ou seja, o número quântico magnético de spin de sinais opostos. O procedimento que usamos para distribuir os elétrons nos orbitais é denominado de princípio da construção. Ele pode ser resumido em 2 regras básicas. A primeira é o princípio da exclusão de Pauli, que preconiza que os elétrons devem ser adicionados um após o outro aos orbitais. Porém, não se deve colocar mais de 2 elétrons em nenhum orbital. A segunda diz a respeito da regra de Hund, que estabelece que o arranjo mais estável dos elétrons é aquela com o número máximo de elétrons desemparelhados, com o mesmo sentido de spin. Esse arranjo torna a energia total de um átomo tão baixa quanto possível. Portanto, a melhor configuração para o átomo de carbono é 2 elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2p, sendo um elétron no px e o outro no py, com spin no mesmo sentido, conforme a tabela. Esse procedimento dá a configuração do átomo que corresponde à energia total mais baixa, levando em conta a atração dos elétrons pelo núcleo e a repulsão dos elétrons. Uma vez conhecida a configuração eletrônica dos átomos, podemos agrupá-los, levando-se em consideração os elétrons da camada de valência, ou seja, a camada ocupada com o maior valor do número quântico principal. Esse conceito é a base da tabela periódica moderna.
Agora podemos entender a organização da tabela periódica em termos de configuração eletrônica dos elementos. A tabela é dividida em blocos denominados de S, P, D e F, sendo que os blocos S e P formam os grupos principais da tabela periódica. As configurações eletrônicas semelhantes dos elementos do mesmo grupo são a causa das propriedades semelhantes desses elementos. O número do grupo nos diz quantos elétrons estão presentes na camada de valência. Por exemplo, no bloco S, o número do grupo 1 e 2 é igual ao número de elétrons de valência. Cada novo período corresponde à ocupação da camada com um número quântico principal mais alto do que a da anterior. Essa correspondência explica as diferenças nos períodos. O primeiro período inclui somente dois elementos, o hélio e o hidrogênio, nos quais o orbital 1s da camada 1 é preenchido com até 2 elétrons. O segundo período contém 8 elementos, do lítio ao neônio, nos quais os orbitais 2s e orbitais 2p são progressivamente preenchidos com mais 8 elétrons. No terceiro período, que corresponde dos elementos sódio ao argônio, os orbitais 3s e 3p vão sendo ocupados por mais 8 elétrons. No quarto período, os 8 elétrons dos orbitais 4s e 4p são adicionados e também os 10 elétrons dos orbitais 3d. Existem, então, 18 elementos no quarto período. Os elementos do quinto período adicionam 18 elétrons, com o preenchimento dos orbitais 5s, 4d e 5p. No sexto período, um total de 32 elétrons é adicionado, porque também é preciso incluir os 14 elétrons dos 7 orbitais 4f. De acordo com o princípio da construção, os grupos ou colunas da tabela periódica são nomeados segundo o último orbital, que é ocupado, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e assim por diante. Já os períodos são numerados de acordo com o número quântico principal da camada de valência, primeiro, segundo, terceiro período, por diante. Assim, a tabela periódica pode ser usada na previsão de um grande número de propriedades, muitas das quais são cruciais para a compreensão da química atual. Muitas propriedades dos átomos estão relacionadas à distância média dos elétrons mais externos ao núcleo e à carga nuclear eletiva que esses elétrons sofrem. Os elétrons internos são eficientes em blindar os elétrons externos da carga total do núcleo, enquanto os elétrons em um mesmo nível não blindam uns aos outros de maneira eficaz. Desse modo, a carga nuclear efetiva sofrida pelos elétrons externos aumenta à medida que se percorre um período da tabela periódica, da esquerda para a direita. Vejamos o cálculo da carga nuclear efetiva para alguns elementos químicos. O átomo de lítio possui número atômico igual a 3, distribuídos em 2 níveis de energia. No primeiro nível estão distribuídos 2 elétrons e no segundo, 1 elétron. Para determinar a carga nuclear efetiva, é necessário subtrair o número total de elétrons do número de elétrons das camadas internas. No caso do lítio, será 3 do total de elétrons menos 2, que é a quantidade de elétrons na camada mais interna. Então, a carga nuclear efetiva é igual a 1. No caso do berílio, ele possui um total de 4 elétrons, distribuídos em 2 camadas, ou seja, 2 níveis de energia.
Na camada mais interna, possui 2 elétrons e na mais externa, 2 também. Assim, a carga nuclear efetiva é o total de elétrons, ou seja, 4, menos o número de elétrons da camada mais interna, 2, totalizando, então, a carga nuclear efetiva igual a 2. Vejamos agora o sódio, que tem um total de 11 elétrons, distribuídos em 3 camadas, sendo na mais interna 1s, 2 elétrons, segunda camada 2s, 2 elétrons e 2p, 6 elétrons, e na última camada 3s, 1 elétrons. Então, para o cálculo da carga nuclear efetiva, nós pegamos o número total de elétrons, que é 11, menos o número total de elétrons internos das camadas 1 e 2, totalizando 10, sendo que a carga nuclear efetiva para o sódio é igual a mais 1. A mesma ideia deve ser construída para o magnésio, porém o número total de elétrons é 12 e ele possui 10 elétrons internos. Então, a carga nuclear efetiva é igual a 2. As nuvens de elétrons não têm fronteiras bem definidas. Logo, não é possível medir o raio exato de um átomo. Assim, o tamanho de um átomo pode ser estimado por meio do raio covalente, com base em medidas das distâncias que separam os átomos em seus compostos químicos, ou pelo raio de Van der Waals, como representado na figura. Em geral, os raios atômicos aumentam à medida que se desce em um grupo da tabela periódica. Isto é justificado, pois, ao percorrer um grupo de cima para baixo, os elétrons de valência se localizam em um orbital de número quântico principal cada vez maior. E, deste modo, o raio atômico médio é maior. Por outro lado, há uma diminuição do raio atômico quando percorre um período da tabela periódica, da esquerda para a direita. Isso acontece pois os elétrons de valência estão localizados em orbital de mesmo número quântico e a carga nuclear efetiva que atua nesses elétrons aumenta ao longo do período, resultando em átomos mais compactos. A energia de ionização de um átomo é a energia mínima necessária para remover um elétron do átomo na fase gasosa da camada de valência, formando um íon positivo denominado de cátion. Utilizando como exemplo o átomo de sódio, que possui seus 11 elétrons distribuídos em 3 camadas, sendo a última contendo apenas um elétron, 3s1, a primeira energia de ionização é a energia necessária para a remoção do elétron da camada de valência, sendo que o sódio ficará na forma iônica, tendo apenas 10 elétrons, distribuídos em 2 níveis de energia. Os valores de energia de ionização apresentam um aumento acentuado depois que todos os elétrons de valência foram removidos, devido à maior carga efetiva sofrida pelos elétrons mais internos. Assim, enquanto a energia necessária para a remoção de um elétron da camada de valência do sódio é 496 kJ por mol, a segunda energia é de 4.560 kJ por mol. Como a energia de ionização é uma medida da dificuldade de remover um elétron, os elementos com energia de ionização baixa formam cátions facilmente e conduzem eletricidade na forma de sólido. Assim, esses elementos apresentam uma boa condutividade térmica e elétrica e são bons condutores de calor, e por isso são denominados de metais. Já os elementos com energia de ionização alta formam cátions com dificuldade e não conduzem corrente elétrica. Alguns são líquidos e não são bons condutores de calor e eletricidade, e nem passíveis de moldagem. De acordo com os parâmetros mencionados anteriormente,
Os elementos químicos podem ser classificados como metais e não metais. A maioria dos elementos são classificados como metais, pois apresentam baixos valores de energia de ionização e ocupam o lado esquerdo e o meio da tabela periódica. Esses elementos apresentam brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade. Eles reagem com não metais, gerando compostos iônicos, que na sua maioria são sólidos com elevado ponto de fusão. Essas reações envolvem transferência de elétron do metal para o não metal, dando origem assim aos cátions e ânions. Como, por exemplo, a reação de formação do sal de cozinha, o cloreto de sódio. Duas moléculas do metal sódio reagem com a molécula diatômica do cloro, um não metal, formando o cloreto de sódio. Nesse processo reacional, um elétron da camada mais externa do sódio é transferido para o átomo de cloro, formando assim o cloreto de sódio através do íon sódio e do íon cloreto. Os não metais não têm brilho e são maus condutores térmicos e elétricos. A reação química referente aos não metais envolve o compartilhamento de elétrons e resulta em compostos moleculares, que a temperatura ambiente são gases, líquidos ou sólidos. As características periódicas dos átomos permitem entender as propriedades dos grupos representativos. Dentro da classe metálica, merece destacar os metais alcalinos do grupo 1A e os metais alcalinos terrosos, 2A. Os elementos do grupo 1A são maleáveis e com baixo valor de densidade e ponto de fusão. Eles apresentam os valores de energia de ionização mais baixos de todos os elementos químicos. Como resultado, são muito reativos na presença de não metais. Transferem facilmente os elétrons de valência e formam íons com carga mais 1. Já os elementos do grupo 2A, denominados de metais alcalinos terrosos, são mais duros, densos, com ponto de fusão mais altos do que os metais do grupo 1A. Esses metais são menos reativos que os metais alcalinos, gerando cátions com carga 2+. Já entre os não metais, o hidrogênio, encontrado na natureza como gás diatômico incolor, apresenta propriedades distintas de qualquer outro elemento do grupo da tabela periódica, devido à ausência completa de blindagem nuclear do seu único elétron. Já o grupo 6A, também denominado de calcogênio, merece destacar a presença do oxigênio e do enxofre. Já no grupo 7A, denominado de halogênio, são considerados não metais que existem como moléculas diatômicas, destacando o flúor, cloro e bromo. Já os elementos do grupo 8A são conhecidos como gases nobres. São não metais que na natureza existem como gases monoatômicos. Eles não são reativos, pois têm seus subníveis S e P totalmente preenchidos. Como mencionamos no início deste capítulo, todas as substâncias químicas são feitas a partir de um número limitado de elementos estáveis catalogados na tabela periódica. Isso significa que menos de 100 elementos químicos, sendo que alguns destes elementos apresentam funcionalidade nos seres vivos. Os elementos oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre são responsáveis por mais de 97% da massa da maioria dos organismos. A água é o composto químico mais comum nos organismos vivos e responde por aproximadamente 70% da massa da maioria das nossas células. O carbono, no entanto, é o elemento mais presente, pois são encontrados em uma grande variedade de moléculas, como as proteínas, lipídios, entre outras.
Além disso, os organismos vivos precisam de sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloro para atuação no equilíbrio osmótico, formação óssea e transmissão dos impulsos do sistema nervoso. As células necessitam de alimento, ou seja, de uma fonte de elementos químicos, bem como de uma fonte de energia externa, pois precisam receber informações do que ocorre no meio extracelular. Esses três fatores chegam ao interior da célula através de uma membrana que retém uma solução citoplasmática e na qual os elementos químicos, energia e informações são distribuídos. Essa distribuição permite a síntese de todo o sistema proteico e de todos os outros componentes celulares, incluindo o DNA que governa as nossas células. As propriedades das proteínas representam um ponto central para todas as atividades celulares. Elas são sintetizadas a partir de um número muito pequeno dos elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e enxofre, e têm influência na atividade de todos os outros elementos químicos. As propriedades das substâncias são determinadas em grande parte pelas ligações químicas que as mantêm seus átomos, íons ou moléculas unidos. A existência de compostos como a molécula de água é o ponto central da química. Ao ver como as ligações se formam, podemos entender como os químicos projetam novos materiais e novos produtos, como os fármacos, inseticidas e os polímeros usados em novas tecnologias como os telefones celulares. Todo esse desenvolvimento está relacionado na maneira de como os átomos se ligam. Dessa forma, as ligações químicas podem ser classificadas como iônica, covalente ou metálica, ressaltando que a formação da ligação química envolve interações dos elétrons da camada de valência dos átomos e estes podem ser representados pelos símbolos de Lewis. A notação de Lewis consiste numa representação esquemática da camada de valência de cada átomo, isto é, representa-se o símbolo do elemento rodeado dos elétrons de valência, representados por pontos num átomo. Cada ponto representa um elétron de valência. Lembrando que os elétrons de valência são os que estão na última camada de energia. A notação de Lewis consiste numa representação esquemática da camada de valência de cada átomo, isto é, representa o símbolo do elemento rodeado dos elétrons de valência, representados por pontos num átomo. Cada ponto representa um elétron de valência. A notação de Lewis baseia-se na teoria de que certos átomos podem alcançar a estabilidade por partilhar elétrons, ficando com uma estrutura estável, igual a de um gás nobre. Esta representação permite prever a formação de ligações químicas entre os átomos. Assim, podemos saber se as ligações covalentes que existem dentro das moléculas são ligações simples, duplas ou triplas. As tendências dos átomos em obter, transferir ou compartilhar elétrons frequentemente seguem a regra do octeto. Ela pode ser entendida como uma tentativa dos átomos em atingir a configuração de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. A ligação iônica se refere às forças de atração que existem entre os íons, de cargas de sinais opostos. Cátions e ânions estão presentes na maioria dos compostos inorgânicos. A ligação iônica é característica em compostos formados pela reação de metais com não metais. Já a ligação covalente resulta do compartilhamento de elétrons. Isto é possível quando átomos apresentam valores de energia de ionização e afinidade eletrônica muito próximos. Portanto, envolve os não metais e estão presentes na maioria dos compostos orgânicos. É possível representar a distribuição eletrônica nas moléculas usando a estrutura de Lewis. Elas indicam quantos elétrons de valência está envolvida na formação da ligação
e quantos permanecem como pares de elétrons não compartilhados ou não ligantes. A interação entre dois átomos resulta na formação de uma molécula que apresenta propriedade química e física diferente do átomo que lhe deu origem. Assim, é sensato propor que os orbitais presentes na molécula tenham características diferentes dos orbitais atômicos que lhes deram origem. Nesse contexto, a teoria dos orbitais moleculares é um outro modelo usado para descrever as ligações químicas nas moléculas. Como um orbital atômico, um orbital molecular tem energia definida e pode acomodar dois elétrons de spins opostos. A combinação linear de dois orbitais atômicos, um de cada átomo, leva à formação de dois orbitais moleculares, um de mais baixa energia e outro de mais alta energia, isso em relação aos orbitais atômicos de origem. Após o preenchimento dos orbitais moleculares, é possível calcular a ordem de ligação para a molécula. Este valor permite inferir a estabilidade da molécula e pode ser utilizada para prever se o composto terá ligação simples, dupla ou tripla. A ordem da ligação é dada pela soma dos elétrons contidos nos orbitais ligantes menos os elétrons presentes nos orbitais antiligantes divididos por 2. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Portanto, bons estudos e até a próxima!